Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo a gente vai estar falando sobre um assunto que eu acho que é bem interessante, que vai ajudar muita gente aí, que é como usar placas de vídeo, né, que não sejam NVIDIA para usar o TensorFlow. Então, como vocês podem ver aqui, eu não tenho uma placa de vídeo da NVIDIA, eu tenho esse processador da AMD, que tem gráficos integrados e que é algo que tem me ajudado bastante, especialmente nesse tempo de escassez de hardware, tá? Então a gente vai estar utilizando essa APU para mostrar a vocês aqui como usar o TensorFlow numa GPU da AMD. Então para fazer isso, a Microsoft criou uma tecnologia chamada, uma biblioteca chamada DirectML, tá? Que usa o DirectX para fazer para rodar código Deep Learning. Então, como eles fizeram isso, eles pegaram a API do DirectX e adaptaram para rodar código de Deep Learning. Especialmente porque não há muita diferença em termos de uh, matemática, né? Porque ambos a função da placa de vídeo é fazer cálculo de matrizes para criar gráficos e a função de Deep Learning basicamente é cálculo de matrizes para aprender funções chamadas de redes neurais, tá? Então, basicamente, não é tão difícil, existem coisas mais difíceis do que isso, e a Microsoft focou bastante em trazer o DirectML em a vida, porque é algo que a gente precisa agora, que é mais concorrência, né? Então, agora a gente pode usar placas de vídeo da AMD. Então, o que vocês precisam fazer, tá? Basicamente, aqui em questão de Python, vocês precisam ter o Python 3.6 ou 3.7, tá? Aqui no repositório, no GitHub, vocês precisam do Windows 10, na versão 1709, 64 bits ou superior, tá? Que tem a mesma informação sobre as versões do Python 3.5, 3.6, 3.7 e uma das seguintes GPUs. Então aqui eles colocaram a R5, R7, R9, mas funciona com a APUs Vega, também funciona com qualquer GPU que rode DirectX 12, tá? Então, como roda em cima do DirectX 12, qualquer placa de vídeo ou APU que rode ou que aceite, né, que tenha tecnologia de DirectX 12, vai funcionar, tá? Então, usando isso aqui, vocês vão poder usar o TensorFlow numa placa de vídeo da AMD, o que eu acho que é bem interessante. Então, aqui temos os arquivos de instalação. Para instalar, vocês podem vir aqui no PyPy e pesquisar por TensorFlow DirectML. Vocês podem copiar esse comando numa linha de comando, como eu vou fazer aqui para mostrar a vocês, tá? Vamos abrir o prompt command e aqui a gente vai colar e vamos rodar esse código. Como já tem instalado, ele não vai instalar, tá? Então a gente pode usar e a gente pode prestar atenção que a versão do TensorFlow que ele vai estar utilizando aqui é a 1.15, tá? Que é a última versão do TensorFlow 1.0 antes do TensorFlow migrar para o 2.0 e alterar a maneira como funciona. Eu não vou entrar em detalhes sobre como o TensorFlow mudou o seu funcionamento. Basicamente, o TensorFlow adotou a mesma filosofia do PyTorch, que é o rodar em eager execution, tá? Ou defined by run. Então a gente vai falar aqui sobre, como eu já tenho o TensorFlow DirectML instalado, eu criei esse código aqui para fazer um benchmark, para mostrar a vocês a diferença entre rodar um código em CPU e GPU. Então, o que a gente pode esperar aqui vai depender do quão poderosa é a sua placa de vídeo comparada ao seu processador. Como eu tenho um gráfico integrado, que já é um bom gráfico integrado, que é uma Vega 11, tá? Que dá para rodar alguns jogos em 1080 30 ou 1080 45 FPS, dependendo do jogo, até 1080 60, dependendo do jogo. Então a gente vai usar essa Vega aqui. Eu peguei 3 GB da memória RAM
para dedicar a memória gráfica. Então isso aqui vai contar também. Mas caso ele supere isso aqui, a gente vai pegar emprestado da RAM, tá? É assim que funciona o TensorFlow na questão de alocação de memória. Então, esse código aqui aceita um argumento de dispositivo. No caso, a gente está criando dois modelos. Vocês têm que prestar atenção que vocês vão criar um modelo dentro do escopo do dispositivo, tá? Então temos dois modelos, um modelo para CPU e um modelo para GPU, e a gente vai executar para ver a diferença. Então vou dar um pequeno spoiler aqui, tá? A diferença em termos de tempo de computação que eu tive foi de basicamente 2 vezes, e essa parece uma constante que eu vi, então eu consegui acelerar o meu workflow em 2 vezes, que ainda pode não parecer muito, mas lembrando que eu estou usando um gráfico integrado. Então, se você estiver usando uma placa de vídeo aí, vocês, mesmo de entrada, vocês podem esperar algo em torno de 4, 5, 6 vezes mais desempenho, né? Em comparação a usar apenas a CPU para rodar Deep Learning. Mas a questão é que agora vocês podem usar placas de vídeo da AMD, que é algo que não era possível até recentemente. Era possível com o PlayDML, só que eu não tive muita sorte com o PlayDML há algum tempo atrás. E já vim usando o TensorFlow DirectML por alguns meses. Acho que desde setembro que eu venho utilizando o TensorFlow DirectML. E agora ele não está mais em alpha. Ele estava, na verdade, estava em beta, né? Deixa eu ver aqui, pessoal, para confirmar. Estava na versão desenvolvedor. Então ele começou em junho de 2020 e agora está na versão que foi lançada para ser usada, tá? Então agora o TensorFlow DirectML evoluiu bastante em termos de performance. Quando ele começou não era tão bom, só que agora já está quase em par com uma implementação nativa. Eu vi alguns comentários numa repo do GitHub falando que estava cerca de 20% mais lento comparado ao mesmo código rodando em CUDA, o que é um avanço muito grande, tá? Considerando que a gente não tenha que ter uma placa de vídeo da NVIDIA que, infelizmente, nesse período está muito difícil de se conseguir. Lembrando que, dependendo do modelo, vocês vão ter... a gente está rodando em CPU, então, como a gente ainda está rodando em CPU, meu uso de CPU aqui fica em torno de 60%. Aqui mostra que está usando computação, né? Em torno de 50%. Eu não sei basicamente onde essa computação está acontecendo. Vamos ver aqui. O Python não está alocando muita memória. Eu quero ver o que vai acontecer quando ele alterar de modelo. Então, o que está usando toda a computação aqui é o OBS, né? Por conta do encoding do vídeo. Então, o que eu achei mais interessante quando eu comecei a usar a GPU para fazer deep learning é que eu posso, na maioria dos casos, se eu tiver uma pipeline que não use tanta memória RAM, tá? Se eu tiver uma pipeline que seja eficiente, não carregue um grande dataset na memória, mas fique fazendo streaming, eu consigo treinar o modelo por várias horas seguidas, tá? Sem atrapalhar meu workflow. Então eu acho que é algo que vocês queiram talvez tentar, se vocês quiserem treinar modelos por longo período de tempo. Então agora está usando a GPU, vocês vão ver aqui, tá? Treinando em 60 mil exemplos e a primeira época. Agora está usando a GPU e o consumo da GPU foi para 90%. Então aqui está treinando na GPU e se a gente ver aqui na primeira época, na CPU foi 28 segundos e na GPU foi 16 segundos. Então basicamente a metade do tempo, né?
com uma pequena margem de erro. Então eu tive um aumento de 2 vezes em termos de velocidade em comparação entre GPU e CPU. Vocês podem esperar um aumento relevante ao quão bom a placa de vídeo de vocês é comparado com a sua CPU. Bem, em termos de precisão, a gente não vê nenhum tipo de diferença. E eu pretendo depois ver se é possível. Na verdade, eu já comentei no repositório do TensorFlow se é possível usar mais de um dispositivo ou múltiplas placas de vídeo para fazer treinamento. E a resposta que eu obtive, né, alguns minutos atrás, é que não é possível usando o helper, a função helper do Keras, porque todo aquele código foi escrito para funcionar com GPUs. E como vocês podem ver aqui, a maneira como o DirectML funciona é que o dispositivo não é uma GPU, é chamado de DML, tá? O DirectML. Então, eu vou tentar modificar um código para ver se eu consigo fazer com que ele use a CPU e a GPU ao mesmo tempo, para ver o que aconteceria se funcionasse, para ver se um código para múltiplas GPUs funcione. Então, a gente vê aqui o resultado final do código, tá? Então, o tempo para treinar na CPU por 8 épocas foi 221 segundos. E o tempo para treinar na GPU por 8 épocas foi 124 segundos. Que, se a gente for colocar em termos práticos, são 100 segundos a menos, tá? Basicamente, 40%, eu diria que 60% do tempo. Então, a gente economizou 40% do tempo nesse treinamento, beleza? Então esse foi o vídeo, pessoal. Espero que esse vídeo ajude vocês a começarem a usar, a ter mais acesso a treinamento de redes neurais usando placa de vídeo. Eu sei que muita gente tem placa de vídeo da AMD e não tinha uma possibilidade de usar para fazer deep learning, mas agora com essa biblioteca vocês podem fazê-lo, tá? Então, obrigado por assistir o vídeo, pessoal. Espero que vocês gostaram. Falou e fui!